Vamos começar a nossa semana com a mensagem dos arquétipos. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glécia, eu sou terapeuta holística e sou praticante de autoconhecimento. Todo domingo, às 5 horas da tarde, eu venho trazer a mensagem aí para a nossa semana, para a gente poder entender quais as energias disponíveis, usando o oráculo do poder animal. É um quadro que eu gosto de trazer porque eu sempre busquei, né? Antes de entrar nesse mundo de terapeuta holística, de terapias holísticas, de energias, eu sempre busquei entender aí através, né, dos oráculos, do tarô. Então eu ouvia, né, eu assistia muitos vídeos. Aí quando eu entrei nesse mundo, eu mesma comecei a tirar para mim, a entender, a prestar atenção se aquelas energias iam ressoar ali ao longo da semana, e na grande maioria das vezes ressoava de certa forma. Então aí eu trouxe, porque é uma coisa que eu faço e eu acredito que possa ajudar aí do outro lado, possa trazer insights. Então funciona assim, eu apresento aqui 3 cristais e o cristal que você mais se conectar, eu canalizo, né? Eu tiro a mensagem usando esse oráculo aqui do poder animal, tá? Foi o primeiro oráculo que eu tive, que eu ganhei do meu marido. E aí eu canalizo a mensagem, se a espiritualidade mandar, se o universo mandar alguma mensagem, eu canalizo aqui para vocês, tá? Só mais uma coisa, antes de vocês se conectarem aí, né, de eu apresentar os cristais para vocês se conectarem, faça uma respiração, tá? Né? Tenta entrar, desacelerar, na verdade, para vocês entenderem, receberem as mensagens aí de uma forma bacana, para que venha ressoar com vocês. Então respira fundo, tá? Faça uma respiração de 3 a 4 vezes profunda, solta o ar, peça direcionamento para a espiritualidade, para o universo, para Deus, para que vocês venham receber aí o direcionamento, as mensagens, enfim, tá? Então vamos lá. O primeiro cristal é para você, que a primeira mensagem que eu vou tirar é para você que se conectar aí com a vassoura de bruxa. Então, se nesse momento você estiver se conectando com a vassoura de bruxa, a primeira mensagem é para você. E a segunda mensagem é para você que se conectar aí com o quartzo verde. Então, se nesse momento você estiver se conectando com o quartzo verde, a segunda mensagem é para você. E a terceira mensagem é para você que se conectar aí com o bastão de selenita. Então, se nesse momento você estiver se conectando com o bastão de selenita, a terceira mensagem é para você, certo? Então, vamos lá. Vamos agradecer ao universo, a Deus, a espiritualidade por mais essa semana que está sendo aí disponibilizada pra gente, que seja uma semana com clareza, uma semana produtiva, uma semana aí com boas energias pra gente. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o cristal, com a vassoura de bruxa. Eita, já caiu. Saiu a carta da Pantera. Atua com a energia da coragem e intuição. A Pantera é reservada. É hora de buscar autoconhecimento, é hora de buscar o autoconhecimento, de aprender a querer o caminho solitário, aprender a querer o caminho solitário da orientação superior. Enfrentar os medos com flexibilidade e beleza. Dispor do uso da energia do feminino. Bom, para você que se conectou aí com a vassoura de bruxa, vem um pedido aí do universo para você ficar um pouco mais reclusa de pessoas de certa forma. Como assim reclusa de pessoas de certa forma? E por que isso? Porque quando a gente fica um pouco reclusa, fica um pouco afastada de pessoas, a gente começa a se observar. Então a gente não fica recebendo tantas informações externas das pessoas que estão perto da gente e também não recebe tantas influências. Assim acontece um processo de individuação.
O que é esse processo de individuação? É a gente se conectar com quem a gente é, que é um processo de autoconhecimento, para a gente se entender, entender quem a gente é, entender os nossos gostos, sem interferências, sem influências de outras pessoas, tá? Para você saber se aquele desejo de talvez comprar um carro seja seu mesmo, se não seja aí porque a fulana comprou e eu quero comprar um carro também. Ou você começar a estudar, começar, sei lá, um curso, mas saber se essa vontade, se esse começo de curso foi uma escolha sua ou foi uma influência de quem está perto de você, sabe? Então, para você que se conectou aí com a vassoura de bruxa, começar a andar um pouco mais só. Até porque eu estou falando aqui com pessoas que já estão pensando nisso, mas ainda não até passou pela cabeça, não é nem que está pensando em fazer isso, mas passou pela cabeça, mas desiste, porque, não, dá muito trabalho. Realmente dá trabalho, tá? Mas é como se a gente estivesse se desintoxicando, de certa forma, do que não é nosso. A gente passa a entender melhor como funciona internamente dentro da gente. E é claro, eu não estou falando que isso seja uma fórmula mágica, que você começa hoje e amanhã já está tudo resolvido na sua vida, você já entendeu e deu tudo certo. Não, gente, o processo de autoconhecimento, de se entender, né, desse processo de individuação, ele é para a vida toda, ao longo da vida. Eu não estou falando que você tenha que se afastar de tudo, de todos, que você tem que viver numa caverna, não é isso, tá? Mas passa um pouco mais de tempo com a sua companhia. Talvez você não goste, então tenta entender por que você não gosta. O porquê que você sempre precisa de pessoas, de barulhos externos, de coisas externas para preencher você aí, o que você está tentando abafar, tá? Eu lembro de uma parte da minha vida que eu abafei muitas coisas aqui comigo. Então eu estava sempre fazendo alguma coisa, eu estava sempre na companhia de alguém, eu estava sempre num lugar, eu estava sempre por perto de pessoas, eu praticamente nunca estava sozinha, porque eu estava tentando abafar os meus sentimentos aqui. Eu nem conseguia assumir para mim mesma que eu tinha medo do futuro, que eu tinha medo do que estava por vir, sabe? Aí eu entrei ali com as crises de ansiedade, com um mundaréu de coisa, porque eu estava sempre na companhia de alguém, então eu sempre abafava as coisas dentro de mim. E até que eu fui convidada gentilmente, eu fui conduzida gentilmente aí pela espiritualidade, pelo universo a olhar para dentro de mim. Foi quando eu passei um processo aí por conta do acidente e tal. Mas hoje eu dou risada, mas no período, na época, foi bem tenso, bem complicado. Então, para pensar um pouquinho, tá? Bom, gente, vocês vão escutar o carro... Não, o carro do óleo hoje, tá? Não é o carro do ovo, não. Então, vocês vão escutar barulhos externos aqui mesmo, porque eu não estou no estúdio de gravação, eu estou aqui onde eu moro, então é isso, gente, a realidade. Não vou interromper o vídeo, não, e eu também não edito, então, bora lá. Então, até porque é falado aqui na mensagem para você enfrentar os medos com flexibilidade e beleza. Então não pense que se passou pela sua cabeça buscar essa parte de se entender do que está acontecendo com você, se passou pela sua cabeça é porque já está vindo muita coisa na superfície, né? Você já está sentindo essa necessidade, você só não colocou em prática ainda, mas você não precisa se afastar de tudo e todos, virar ali talvez um eremita, né, da carta do tarô, aquele homem solitário que busca as coisas, os processos dele totalmente solitário. Não, você pode fazer isso, mas não leve tão ao pé da letra, tá? Mas é realmente uma semana para você parar para pensar, antes de tudo, né, antes de você realmente decidir se você vai fazer isso ou não, mas você começar a pensar sobre esse caminho que você tem que buscar. E também esse caminho solitário, gente, ele não chega a ser tão solitário porque a gente recebe muitas mensagens aí
da espiritualidade, do universo, de Deus, a gente começa a se conectar muito mais com a nossa intuição quando a gente passa mais tempo sozinha. Sabe essa voz dentro da gente ali, que está sempre falando e às vezes a gente não dá ouvidos, ou às vezes não consegue ouvir essa voz porque tem muita interferência externa, então você vai começar a se conectar aí verdadeiramente com a sua intuição, vai começar a ter até um pouco mais de coragem para enfrentar os desafios que talvez você não enfrentava. Então, de certa forma, entrar com essa energia de autoconhecimento, você se conectar internamente aí, né? Não é uma coisa de certa forma ruim, tá? Às vezes existem aí alguns processos que são um pouco mais dolorosos, mas você aprende com cada um deles. Eu tô falando de um lugar de onde eu já passei por isso, de onde eu já entendi muitas questões e valeu a pena, tá? Hoje eu tô num outro processo do autoconhecimento, que é agora entendendo o que eu quero viver da minha vida, o que eu quero construir daqui para frente, porque eu já me soltei, eu já me soltei de muita coisa. Então, quando você entrar aí, você entender que é esse o momento de você buscar o seu autoconhecimento, você vai entender muitas questões, vai fazer muita coisa, muito sentido vai fazer para você e você vai entrar num outro patamar aí de construção de uma nova realidade que você queira, mas para isso você precisa buscar um pouco se afastar das interferências externas aí, tá bom? É isso, espero que tenha feito sentido para você do outro lado. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Se você for continuar a ver as outras mensagens, bora lá, senão a gente se vê nos próximos vídeos. Vamos para a nossa segunda mensagem, para você que se conectou aí com o quartzo verde, tá? Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o quartzo verde. Peço, por favor, universo. Caiu. Caiu aqui a carta do gavião. Atua com a energia do observador desperto. O gavião constrói seu ninho no alto das árvores. Momento de observar habilidades intuitivas do alto para perceber o real à sua volta. Observar a subjetividade, captar as emoções e expressar a criatividade e a empatia. Vamos lá, gente. Quem se conectou aqui com o quartzo verde... Bom, chegou o momento de vocês olharem com outros olhos e de uma outra maneira as situações que pode ser que estejam acontecendo aí na vida de vocês, tá? Então é o momento de você observar intuitivamente, tá? Observar com a sua intuição para você perceber o que está acontecendo à sua volta, tá? E pode ser que o que está acontecendo à sua volta não seja muito bacana. Estou falando com um grupo de pessoas aqui, com pessoas que vão perceber comportamento de pessoas à sua volta que você não estava percebendo, tá? E quando você perceber isso, você vai parar e falar, como que eu não vi isso antes? Porque você não estava olhando com os olhos da intuição, você não estava olhando aí de uma forma mais desperta, na verdade, né? Que aqui fala muito, atua com a energia do observador desperto. Então você não estava olhando verdadeiramente. Você estava olhando ali com as lentes cor-de-rosa, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar das lentes cor-de-rosa, dos óculos ali, as lentes cor-de-rosa. De você ficar romantizando tudo, de você ficar romantizando coisas aonde não tem que romantizar. Posso estar falando com pessoas que às vezes estão até num relacionamento de amizades tóxicas
num relacionamento aí, num namoro que não tá legal, mas você, não, mas é o jeito da pessoa, acho que essa pessoa passou por tanto trauma. Não, não é assim. E pode ser que até outras pessoas já viram isso acontecendo e tentaram te alertar, mas você coloca ali as lentes cor-de-rosa. Tá tudo certo, não, não é assim que tá funcionando. Então, é mais um alerta para você que se conectou aí com o quartzo verde, tá? De você realmente observar o que está acontecendo com outros olhos, de uma outra maneira. Olhar de um jeito diferente. Olhar como se você não tivesse na situação. Que geralmente fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente tem uma amiga que está passando por uma situação, a gente que está de fora consegue observar algumas coisas e chegar para ela e falar, olha, amiga, não tá legal, observa esse ponto e tal. Só que às vezes quando a gente está dentro da situação e quando a gente coloca as lentes cor-de-rosa, a gente não percebe. Então, começa a observar sem as lentes cor-de-rosa, com uma outra visão, tá? De uma visão mais assim, não digo humana, mas você olhar quem tá perto de você e ver que é um ser humano e que o ser humano erra. Você erra, aquela pessoa também vai errar. Então não fica romantizando todos os momentos que você tá vivendo aí na sua vida. Traga um pouco mais de realidade, tá? Observa, de verdade, tá? Essa semana você vai ver muitas coisas que talvez pode ser que não seja aí muito legal de você ver, que vai causar um pouco de desconforto, vai causar dor, mas vai ser necessário você ver para você sair dessa situação, tá bom? Espero que tenha feito sentido aí do outro lado. Bom, se você for continuar assistindo a próxima mensagem, bora lá, e se não, a gente se vê na próxima semana aí, tá bom? Vamos para a nossa última mensagem. Para você que se conectou aí com o bastão de selenita, tá? Eu avisei que hoje ia ter barulho, gente. Então, bora lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com o bastão de selenita. Peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o bastão de selenita. Uma mensagem. Eita, eu vou desconsiderar, gente, porque caíram duas, tá? Uma mensagem, por favor. Meu Deus, espera aí, gente. Calma lá. Qualquer coisa vocês colocam aí para ser mais rápido, tá? Porque eu não edito vídeo, gente. É a realidade mesmo aqui das cartas caindo, de tudo. Por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o bastão de selenita. Bom, eu vou considerar porque ficou preso na minha blusa e caiu, tá? Saiu aqui a carta da aranha. Atua com a energia da expressão, é um ser vivo que tece uma mandala. O círculo da essência cósmica, confirmando que é um ser eterno e contínuo. Hora de tecer os processos da experiência e viver na totalidade do grande ativo, o tempo. Usar de toda a criatividade e prosperidade. Interessante. Olha, me veio aqui, para quem se conectou com o arquétipo da aranha, se você trabalha com artesanato,
com coisas manuais, ative esse arquétipo, tá? Porque ele vai te ajudar com a criatividade e você vai colocar ali a sua energia, tá? Se você já tá fazendo isso, ative esse arquétipo para você atrair os seus clientes aí que vão procurar a sua arte, que vão procurar aí o que você coloca no mundo, a sua... Meu Deus, eu acabei de falar a palavra aqui para quem trabalha com artesanato, tá? Então, ativa o arquétipo essa semana, deixa como indicação. Por quê? Eu vou contar um fato que aconteceu aqui, gente. Eu lembro quando eu estava trabalhando na sala de estética junto com uma outra amiga minha. E eu lembro que quando eu entrei no processo de começar a mexer na minha sala, de mexer, colocar a parede lá, que eu tive que mexer, colocar uma parede de drywall, porque era toda aberta e eu precisava de privacidade e tal, porque eu mexia com massagem na época. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com tudo isso, né, colocar minha mão na massa, fazer acontecer, né, e tal, eu lembro que na janela da minha sala, pro lado de fora, é claro, uma aranha começou a construir uma teia. E era uma aranha linda, enorme, enorme. E eu não tirei ela de lá. Aí a minha amiga, você não vai tirar essa aranha? Eu falei, não, deixa ela aí. E por incrível que pareça, gente, no dia que eu terminei tudo lá, que eu deixei organizado, que a gente ia fazer a reinauguração de tudo lá, no dia seguinte a aranha já não estava mais lá. Então o arquétipo, ele entrou em contato comigo, né? A aranha ficou ali e é ela quem constrói a teia dela, né? Então se a gente for parar para pensar, o que acontece? Ela constrói a teia dela, de certa forma fica transparente aos olhos dos outros bichinhos, então a presa dela, né, ela vai para lá. Ela consegue prender na teia dela e ela não precisa fazer nada. O que ela precisa fazer é construir. Ela constrói ali a teia dela, tudo, tá lá com as patinhas dela fazendo, acontecendo, tecendo a teia dela lá e para ela conseguir o alimento dela. Então fica lá e acaba caindo os bichinhos lá, por ser transparente, acaba caindo o bichinho lá e ela consegue se alimentar e depois que faz o que tem que fazer ali, ela muda para outro lugar. Então o que eu quero dizer com isso, com a minha experiência com esse arquétipo? Que quando eu entrei em contato com essa energia, eu percebi que eu mesma estava fazendo muitas coisas na minha sala, que eu coloquei a mão na massa, que eu fui construir, fiz acontecer tudo que tinha que acontecer lá. Então, se você está se sentindo aí sem criatividade, para você que já trabalha com artesanato, para você que está mexendo com o seu próprio negócio de certa forma, ativa esse arquétipo, tá? Se você mexe com coisas manuais, ativa esse arquétipo para poder te ajudar essa semana com essa energia de criatividade, para você colocar aí no mundo a sua arte, as suas coisas que você trabalha. Então, acredito que esse arquétipo vai ajudar você essa semana aí a se conectar com essa parte mais criativa, a te ajudar a construir aí, sei lá, o seu projeto, as suas coisas. Então, se conecta com essa energia, porque eu acredito que seja o arquétipo aí pedindo para entrar em contato com você, para você colocar as suas coisas aí no mundo, tá bom? Bom, gente, é isso. A mensagem de hoje foi um pouco mais curta, da semana passada eu acho que levou mais tempo, mas é mais sobre isso, né? Espiritualidade, as energias, o universo, é sobre isso. Não tem um tempo certo, uma quantidade certa, é a mensagem que tem que chegar, é como tem que ser. Bom, muito obrigada a você que ficou até aqui. É isso, se vocês gostam de vídeos assim, onde eu venho trazendo a mensagem da semana, as energias, um conselho, um direcionamento através do oráculo do poder animal, deixa a curtida de vocês, que é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal se você não é inscrita e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!